Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadoras, portugueses e portuguesas, caras e caros companheiros, camaradas e amigos, trabalhadoras e trabalhadores portugueses, povo da cidade e da região de Viseu, que neste dia 1º de maio de 2016 nos recebe de braços abertos para as comemorações do Dia do Trabalhador. E também obrigado a todas as mães de Portugal. Neste Dia da Mãe vai um abraço do tamanho do mundo para a vossa generosidade, a vossa compreensão, o vosso carinho, o vosso amor, que continuam a dedicar à humanidade. Parabéns, Dia da Mãe, a todas as mulheres do nosso país. Gente laboriosa do interior de Portugal, a quem a UGT e os seus sindicatos, dirigentes e filiados, querem prestar homenagem por nunca terem desistido da sua terra, das suas raízes, da sua cultura e da sua identidade. Bem-ajam portugueses beirões, transmontanos, alentejanos, minhotos, ribatejanos, algarvios e todos quantos não desistem de querer ser felizes nas terras que os viram nascer e que teimosamente se manterão lutando até ao fim dos seus dias. A valorização do interior de Portugal é hoje uma obrigação prioritária do Estado e de qualquer governo, pois devem ser implementadas políticas públicas que permitam reverter o contínuo despovoamento de centenas de aldeias, vilas e até cidades do interior de Portugal, através da fixação de empresas que criem postos de trabalho, possibilitem aos que cá nascem e querem cá viverem olhar para o futuro com estabilidade e esperança, para que cá continuem como é seu desejo. Mas isso significa investir em discriminação positiva ao nível fiscal e uma análise ponderada aos custos de contexto das empresas. Significa não olhar para os serviços públicos como um custo incluído nas chamadas gorduras do Estado, mas sim como um investimento do Estado para com os portugueses, colocando as pessoas em primeiro lugar nos objetivos das políticas públicas dos governos, sejam eles quais forem. A administração pública, caros amigos, a administração pública e o setor público empresarial são essenciais para a prestação de um serviço público de qualidade, eficiente, célere e eficaz aos cidadãos, seja na escola, nos institutos politécnicos ou na universidade, seja nos centros de saúde ou nos hospitais, nos tribunais, nos notários, nas conservatórias, nas repartições de finanças, seja nos serviços da segurança social, das polícias, das forças de segurança ou das forças armadas ou nos transportes públicos. E para que essa administração pública seja eficiente, precisa de trabalhadores qualificados, motivados, respeitados, não olhados como os parentes pobres do mundo do trabalho, a quem são atribuídas culpas pelos elevados custos de funcionamento do Estado. Criou-se nos últimos anos, através do discurso e da prática política, um aparente fosso entre trabalhadores do público e do privado. Isto é profundamente lamentável. A UGT e os seus sindicatos estão aqui e representam todos por igual. Todos são trabalhadores, todas são trabalhadoras e merecem o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso apoio. A UGT está ao lado de todos os trabalhadores nas suas reivindicações. Alguém lhes perguntou se estavam dispostos a perder parte dos seus salários e das suas pensões? Alguém lhes perguntou se abdicavam dos seus direitos, que demoraram décadas a construir, sobre carreiras e progressões, sobre horários de trabalho, sobre férias, sobre remunerações e todas as outras matérias constantes da sua contratação coletiva? Alguém perguntou aos reformados da Carris e do Metro se autorizavam a retirada dos seus complementos de reforma? Não! Ninguém lhes perguntou nada, mas tiraram. Por isso, com troika ou sem troika, sem imposições de entidades estrangeiras, que a troco de empréstimos usurários aplicaram regras antidemocráticas que esmagam os povos e os seus direitos e esbulham os rendimentos do seu trabalho, queremos daqui afirmar, destas terras de viriato,
líder do povo lusitano, que exigimos a reversão dos direitos que estas centenas de milhares de homens e mulheres perderam nos últimos anos. E assim, como em 1886 em Chicago, os trabalhadores exigiram a aplicação do horário das 8 horas de trabalho, hoje, precisamente hoje, cumprem 130 anos após essa data gloriosa do movimento sindical e operário. Vimos colocar-nos ao lado dos trabalhadores todos, mas sobretudo aqueles que mais perderam, e os da administração pública que exigem a reposição das 35 horas de trabalho semanal como um direito da negociação coletiva que conquistaram e nunca abdicaram. Caras e caros amigos, apelamos daqui ao Governo da República para que no próximo dia 1 de julho cumpra o compromisso assumido com o país. 35 horas para todos os trabalhadores da administração pública, qualquer que seja o seu vínculo. É uma exigência da Central Sindical. Espero que não estivesse aí alguém contra as 35 horas. Não queremos lançar daqui quaisquer ameaças veladas ou explícitas ao Governo. Por isso, importa que o diálogo social flua entre o Governo e os sindicatos, como a melhor arma para alcançar uma efetiva e desejável paz social que um país merece, depois de uma tão grave e longa crise de austeridade que se abateu sobre os portugueses. Estamos disponíveis para, em concertação social, valorizarmos o Programa Nacional de Reformas que o Governo apresentou, com o objetivo de investir em soluções que resolvam problemas estruturais do país, como forma de diminuírem as graves assimetrias regionais que teimam em subsistir e promovam uma maior coesão territorial e social com equilíbrio e sustentabilidade. A austeridade imposta de forma draconiana e que deveria envergonhar as democracias que construíram a Europa. É por isso que o movimento sindical, entre outras organizações que lutam pela soberania e pela autodeterminação dos povos, continua a afrontar os poderes que querem esmagar os direitos de quem trabalha. O poder económico, financeiro e burocrático que ninguém conhece, que o povo não elegeu, que percorrem os corredores das instituições europeias e do FMI, sobrepõe-se com a ousadia e arrogância ao poder democrático das nações, cujas instituições os povos escrutinam e elegem, e cujos governos prestam contas em cada ato eleitoral para aferir a gestão política da coisa pública. Importa, pois, uma vez mais, fazer sentir a quem nos governa que os rendimentos de quem trabalha não podem estar à mão de semear de qualquer BCE, de qualquer FMI ou de qualquer Comissão Europeia, custe o que custarem. À mínima escorregadela orçamental, aí temos os mandões comunitários, atirando com ameaças se houver a mínima hipótese de atualização do salário mínimo nacional, ou se for desbloqueada a negociação coletiva, ou se houver reversão dos cortes aos trabalhadores e aos pensionistas. Não é esta a Europa que queremos, nem que merecemos. Rejeitamos a ideologia da obsessão pelos déficits, porque essa obsessão pelos déficits atenta contra a vida das pessoas. E isso tem que ser dito não, não e não pelo movimento sindical, pelos trabalhadores em democracia. Caras e caros amigos, é tempo de retomarmos o primado da política sobre a economia, defendendo o regresso dos princípios de Jean Monnet e dos restantes pais fundadores desta União Europeia, onde a solidariedade entre os países que a compõem não pode ser uma palavra vã. Com tais exemplos de ausências de solidariedade europeia, onde os mais fortes se impõem aos mais frágeis, onde se põem em causa direitos que julgávamos inatacáveis, violando princípios e regras democráticas, como hão dos europeus que vivem em democracia há mais de 4 décadas, acreditar na classe política e nos políticos. Tudo se promete e de repente quem vota é expoliado dos seus direitos.
É claro que os sindicatos também sofrem com isso, designadamente por revelarem nestes últimos anos dificuldade em contrariar as imposições que vêm de fora e também às vezes de dentro, apelidando de rigor aquilo que simplesmente é obstinação. Mas é chegado o momento de olharmos para o futuro e encetar uma reivindicação justa, a nosso ver, de nos ser devolvido o que nos foi tirado, sem ninguém nos ter pedido autorização para o fazer. Sabemos que abandonar a austeridade de uma forma imediata seria o que todos desejamos. Mas pelo menos mantenha o Governo a vontade política de, ao longo da atual legislatura, ir minimizando os sacrifícios de quem tanto sofreu. Saiba ao Governo aliar o respeito pelos compromissos internacionais com a sensibilidade social que nos tem faltado e certamente que essa conjugação de fatores, apesar de muitas pressões externas e algumas internas de alguns velhos do Restelo que por aí andam, e Portugal terá no horizonte a capacidade de sair desta crise social, económica e financeira tremenda. A defesa do Estado Social de Direito deve continuar a fazer parte do discurso sindical, pelo Estado Social, pela Segurança Social Pública, pela Escola Pública, pelo Serviço Nacional de Saúde. Este é o discurso da Central, este é o discurso daqueles que lutam por direitos, por democracia e pela liberdade sindical. Caras e caros amigos, a manutenção na esfera pública do regime da Segurança Social, do SNS e da Escola Pública são alavancas fundamentais da solidariedade entre gerações e de sistemas que devem servir todos, mas sobretudo os que menos têm, com menores rendimentos e os mais frágeis da nossa sociedade. Não queremos que a proteção social, a educação e a saúde se transformem num regime de caridadezinha ou de mero assistencialismo só para pobres ou para os que menos têm. Estes serviços universais são, pela sua própria natureza, solidários e, por isso, devem irmanar-nos a todos nós, trabalhadores, na sua defesa e na continuidade do seu espírito fundacional ao serviço de todos os portugueses, qualquer que seja o tamanho da sua carteira. Mas os espaços de diálogo devem ser reforçados, designadamente quanto ao seu objetivo. Serem um lugar de partilha de contributos, de construção de soluções entre governo e parceiros sociais, como organismos da sociedade civil que dão à democracia participativa e consolidam o diálogo social tão proclamado pela OIT e pelas Nações Unidas. A concertação social é o expoente desses espaços e deve ser aproveitada pelo Governo para construir, para incluir e para dialogar. É preciso, na visão da UGT, um novo pacto estratégico na concertação social sobre algumas matérias que deverão merecer a necessária ponderação de todas as partes, mas que deve reequilibrar as enormes e sentidas perdas dos trabalhadores nos últimos anos. Segurança social, é ou não é necessária uma reforma estrutural? Se não é, e isso é o Governo que tem de o provar, discutamos fontes alternativas de financiamento que promovam a sua sustentabilidade futura. Quando é que cada trabalhador atinge a idade legal de reforma? Ninguém sabe. Não seria importante determinar esse momento para que cada trabalhador se prepare para essa etapa da vida da forma que melhor lhe convier? Custos de contextos para as empresas. Há ou não há condições por parte do Governo para agilizar a burocracia, dar mais celeridade à justiça, promover uma fiscalidade mais justa e equitativa, previsível no tempo? Um ambiente mais protegido das emissões de carbono, maior investimento nas redes ferroviárias, ligações mais rápidas à Espanha e à Europa, aposta na investigação, na inovação e no conhecimento. Há ou não há estas condições? Nós queremos que haja e tudo faremos para ajudar a implementá-las, porque nós seremos sempre parte da solução. Caras e caros amigos, como proceder à melhoria das qualificações dos trabalhadores? Como rentabilizar os fundos estruturais que vêm da Europa na promoção de medidas de emprego que respondam às reais necessidades das empresas e, por aí, à criação de mais postos de trabalho? Já agora, trabalho não precário. E na generalidade do setor privado, queremos discutir a reposição dos 25 dias úteis de férias,
que, tal como os 4 feriados, foram uma perda para os trabalhadores com a crise e com os empréstimos a Portugal. E já agora, como é que vamos desbloquear a negociação coletiva? Tão essencial aos sindicatos, pois ela faz parte do código genético do movimento sindical. Lembramos que a desfiliação sindical em muitos setores deve merecer uma resposta atenta a esse facto. A UGT iniciou esta discussão no seu seio, designadamente colocando em cima da mesa a possibilidade das convenções coletivas serem aplicadas aos filiados dos sindicatos que as outorgam. É uma boa medida? Perguntamos. Só saberemos depois de discutirmos com empregadores e com o Governo. Mas primeiro temos que fazer essa discussão no nosso próprio seio. Não podemos é ficar quietos perante o facto de cerca de 1 milhão de portugueses que são os sindicalizados no nosso país sustentarem a contratação coletiva quando ela é usufruída pela generalidade dos 5.400.000 portugueses que trabalham. O combate ao elevado desemprego que ainda se verifica no nosso país, acima dos 12%, nomeadamente o desemprego de longa duração, com mais de 271 mil inscritos no IFP, que representam mais de 47% do total do desemprego registrado em março deste ano. O desemprego jovem, que ainda se situa nos 30% entre os jovens até aos 25 anos, 73 mil inscritos nos centros de emprego. Os licenciados desempregados eram, em março deste ano, 76.494, representando 13,3% do total de desempregados. E em fevereiro deste ano, existiam em Portugal 12.065 casais no desemprego, o marido e a mulher desempregados. Para todos estes, portuguesas e portuguesas como nós, enviamos daqui palavras de alento, compreensão e apoio na sua luta por um lugar ao sol. Neste caso, por um posto de trabalho que lhes permita olhar para o seu futuro de forma esperançada. Com tanto desemprego jovem, como é que se potencia a natalidade? Com tantos cortes e encerramentos de serviços públicos, onde estão os jardins de infância e as creches para colocar as crianças? E quem é que os paga? São os desempregados? É o pai, a mãe, o avô, a avó e o tio? Voltamos ao tempo em que os avós passaram a ser o ombro amigo, onde repousam aqueles que tudo vem desaparecer, exceto a esperança. E também neste contexto, relembramos ao Governo o seu compromisso de um combate sem tréguas à precariedade laboral e à excessiva rotação de trabalhadores que frequentam estágios profissionais pagos pelo Estado. O Estado somos todos nós, são os contribuintes que pagam e não querem continuar com contratos precários a milhares e milhares de jovens portugueses. Com precariedade não há estabilidade nem condições para promover a natalidade. Até rimou. E já não há setores protegidos da chaga das reestruturações, das falências e do desemprego. Até o setor financeiro, de antes tão avesso a demonstrar tais fragilidades, hoje lidera nas perdas que inflige ao país, aos clientes e aos trabalhadores. Deve estar alguém debaixo do palco. Veja-se o cenário do setor bancário no nosso país e rapidamente concluiremos da profunda alteração à vida no panorama nacional, com as consequências resultantes para os trabalhadores, sempre tão idolatrados nas campanhas de marketing, com um ativo prioritário a defender pelos próprios bancos, mas no primeiro momento de crise passam de ativo idolatrado para ativo tóxico. São os primeiros a ir para o olho da rua com medidas que implicam o desemprego e o enviar para casa mais barato. E também aqui a Europa não foi complacente, caras e caros amigos, nem coerente com a sua rigidez para Portugal. Veja-se o caso do Banif e atende-se na arrogância de quem no alto da sua cátedra, lá no BCE, se exime a prestar declarações no seu país e à Casa da Democracia, neste caso ao Parlamento. O BCE não responde aos governos nem aos parlamentos nacionais. Mas afinal, que instituições são estas que não têm voz e que não temos voz para se imporem e imporem aquilo que nós não queremos? Nós não queremos continuar com instituições que se arrogam o direito de estar acima das democracias. Não aceitamos a nova ditadura imposta pela eurocracia
pelos eurocratas e pelos burocratas das instituições europeias. Cabe ao movimento sindical lutar para os que não têm voz poderem fazer ouvir a sua voz. Lutar pelos que têm medo de perder o posto de trabalho e de terem como horizonte o desemprego. Lutar pela igualdade de oportunidades e de género. Lutar para que as mulheres não sejam discriminadas, nem na sua mobilidade social e profissional, nem nos seus salários, simplesmente por serem mulheres. Lutar pela inclusão dos jovens no mercado de trabalho em condições dignas, sem exploração e abusos de quem é jovem e precisa de um posto de trabalho. As escolas de formação profissional, como é o caso excepcional da Escola Profissional Agostinho Roseta, com tantos dos seus alunos e professores aqui presentes, podem ser um grande exemplo de uma aposta ganha pelo Estado no investimento efetuado na qualificação dos seus jovens e na sua posterior integração no mercado de trabalho. É preciso lutar contra a corrupção, contra todos aqueles que fogem ao cumprimento das suas obrigações legais, amealhando fortunas em paraísos fiscais e não contribuindo para o desenvolvimento sustentável do seu país. Os trabalhadores não fogem para os offshores porque não têm dinheiro para lá porem. Por isso, caras e caros amigos, importa que a justiça atue, que fiscalize e que condene todos aqueles que do alto das suas posições de poder económico e financeiro se deixam seduzir pela ganância e pela fuga às responsabilidades. Há muito para fazer em Portugal. É preciso que Portugal cresça e se desenvolva, que apoie o seu tecido empresarial e que este crie emprego de qualidade. Vai levar tempo, nós sabemos, mas a UGT e os seus sindicatos cá continuarão a fazer o que lhes é exigido pelos trabalhadores e pela sociedade portuguesa. Espírito de compromisso, disponibilidade para o diálogo, tolerância, moderação, unidade e coesão internas entre socialistas, social-democratas, democratas cristãos, comunistas, todos os que vivem no nosso seio, todos os que labutam, todos aqueles que acreditam no UGT. Esta é a melhor forma de respondermos aos desafios com que estamos confrontados. Saberemos, como sempre soubemos, responder aos desafios do presente para melhor nos prepararmos para o futuro. E o futuro é já hoje. As novas gerações, estes miúdos que estão aqui da Agostinho Roseta e de todas as outras escolas, é isso que exigem de nós. E nós vamos dizer, sim, estamos presentes, contem connosco, vivam as trabalhadoras e os trabalhadores portugueses. Viva o movimento sindical, viva a UGT, viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! UGT! 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 Obrigado, Viseu!